Olá, queridos. Estamos começando mais um Tadel, e creio que Deus vai falar muito conosco nessa noite. E é bem importante nós entendermos que nós estamos numa série de palavras. No caso, a gente está falando sobre os 5 fatores, determinantes na vida de um líder. E nós vamos dar agora, o quarto e o quinto, os dois últimos fatores, que é o fator unção e o fator maturidade. Então acredito que Deus vai realmente nos ensinar, vai trazer o seu ensinamento para as nossas vidas, e com certeza fique bem ligado no que vai ser falado aqui, porque é de muita importância, não somente para você que é líder, mas para você também que é membro, para você que está frequentando, que está chegando agora, também é muito bom a gente aprender esses princípios, amém? E eu queria começar lendo Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que quando Jesus ele fala sobre isso, ele diz que é para nós irmos até Ele e lançarmos sobre Ele tudo aquilo que tem de peso nas nossas vidas, tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada. E o que é que vai despedaçar isso nas nossas vidas? É exatamente a unção que há sobre o nome de Jesus, a unção que existe, digamos assim, sobre Jesus. Na verdade, Ele é a própria unção, Ele é o começo, Ele é o fim. Na verdade, Ele é quem quebra, Ele é o centro de tudo. Porém, é interessante o que diz aí em Isaías, no capítulo 10, no versículo 27. Você pode acompanhar aí comigo. Isaías, no capítulo 10, versículo 27, ele diz assim: Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. É interessante que Isaías aqui está profetizando exatamente a respeito de Jesus. Quando ele fala que esse jugo, que esse fardo será despedaçado por conta da gordura, ele está falando exatamente do sacrifício de Jesus. A gordura no Antigo Testamento era queimada perante o holocausto, para que houvesse ali a remissão de pecados. E quando Isaías se refere sobre essa gordura que seria queimada posteriormente, ele está falando exatamente de Jesus, porque Ele é quem tira o nosso jugo, Ele é quem alivia o nosso fardo, e a unção na vida de um líder, a unção na vida de uma pessoa, de qualquer pessoa, ela está diretamente relacionada à conduta que aquela pessoa tem, à vida que aquela pessoa leva. E é interessante que o terceiro fator que nós vimos foi o fator do caráter, e logo depois vem o fator unção. Ou seja, para que nós tenhamos unção é necessário que a gente tenha primeiro caráter. É muito diferente, porque às vezes a gente pensa que a unção na vida de uma pessoa está muitas vezes na questão da pessoa operar milagres, ou operar alguns prodígios e maravilhas, porém aquilo é um dom, aquilo pode ser um talento, aquilo, como eu falei, pode ser um dom naquela área, mas não necessariamente tem a unção naquilo, porque a unção ela é diretamente relacionada à vida que a pessoa leva, ou seja, quanto mais vida de Deus eu tenho em mim, mais unção eu tenho, mais de Deus eu também vou ter para passar para as outras pessoas. E a gente pode ver um exemplo bem claro disso na vida de José. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 1. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo quanto ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa, e passou às suas mãos tudo o que tinha. E desde que
desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, não sabia de nada, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. É muito interessante que, por conta da vida de José, por conta da unção que José tinha sobre si, por conta do caráter, né, que resultou nessa unção sobre a vida de José, ele começou a prosperar aonde ele estivesse. É engraçado que a Bíblia, na história de José, ele fala que quando José foi para a prisão posteriormente, né, ele também prosperou na prisão. Aonde colocavam José, José dava frutos. E isso é uma característica de uma pessoa que tem a unção sobre si. Né? Isso é uma característica de uma pessoa que tem um caráter sobre si. Né? Então, a unção ela é fundamental. Por quê? Porque quando eu tenho essa unção, quando eu entendo, né, que sobre a minha vida existe uma unção, eu sou uma pessoa de caráter, né, claro, e esse caráter se resulta nessa unção, aonde eu estiver, eu vou prosperar. Seja no deserto, seja em momentos bons, sejam em momentos, né, difíceis, nós vamos prosperar. Mas é claro, quando a gente fala de prosperar, às vezes a gente pensa logo que é uma prosperidade no âmbito financeiro ou alguma coisa assim. Só que quando a Bíblia fala sobre prosperidade, ela está falando, na verdade, sobre uma maneira de ser, um jeito de ser. A prosperidade é isso, é eu saber como eu vou lidar com tudo que eu tenho nas minhas mãos. Né? Então é isso que implica a prosperidade. E José, ele entendeu muito bem isso. Por quê? Porque dentro da prisão, sem nada, José era próspero. Né? A Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Então a prosperidade não quer dizer o ter muito ou em abastança, mas a prosperidade quer dizer que eu sei lidar com tudo o que eu tenho. Né? E isso vai muito também do nosso caráter, né? Da nossa conduta, do nosso aprendizado. Né? E por isso que é importante que o líder ele tenha unção. Né? Mas às vezes eu já vi pessoas falando, mas eu fui colocado num bairro, para evangelizar num bairro que o pessoal, que lá tem muita igreja. É por isso que não deu certo a célula, por isso que não deu certo isso, ou alguma coisa assim. Quando na verdade, gente, quando a gente realmente decide ter uma vida de consagração, de busca, onde a gente exala a unção de Deus sobre nós, aonde nós estivermos, gente, nós vamos dar frutos. Né? Muitas vezes a gente se queixa, mas é porque as pessoas não estão querendo nada, ou mas é porque as pessoas, ninguém quer nada com nada, ninguém quer mais de Deus, ninguém está querendo se envolver e tal. Porém, gente, eu acredito que a nossa vida, ela vai contagiar a essas pessoas a quererem mais de Deus. Aí também já entra numa outra questão, né? Se eu estou influenciando, né? Que é um fator também muito importante. Né? Como eu estou influenciando a vida dos meus liderados? O que eu estou fazendo? Será que eles estão vendo Jesus em mim? Será que eles estão vendo as reações que Cristo tomava na minha vida? Será que eu sou um exemplo para eles? E aí sim eles vão entender, né, que é importante eles também olharem para a minha vida e seguirem também os passos que eu estou caminhando, né, rumo a Cristo. Então, como eu falei, a unção também é um fator fundamental na vida de um líder. O outro fator, né, e o último fator que nós queremos falar aqui é sobre a maturidade. É muito interessante, gente, porque a maturidade, ela fala não somente das nossas ações, mas principalmente das nossas reações. As nossas ações, quando a gente faz alguma coisa, na verdade a gente mostra para as outras pessoas somente aquilo que a gente acredita que seria bom que elas vissem. Agora, nas minhas reações é que eu realmente mostro quem eu sou. Então, são através das minhas reações é que eu mostro a minha maturidade. E, gente, é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas, por exemplo, são contratadas por conta do talento, mas acabam sendo demitidas por conta do comportamento. Ou seja, a maturidade, ela é diretamente relacionada ao nosso comportamento, às nossas atitudes.
Às vezes a gente conhece um cara que é um cara muito legal, muito gente fina, um cara que é engraçado, que a gente gosta de estar perto, porém é uma pessoa que é imatura, né? E por conta da imaturidade dele, acaba afastando as pessoas que estão ali próximas dele. Né? Por quê? Porque é uma pessoa que não tem maturidade, uma pessoa que muitas vezes não consegue controlar a língua, muitas vezes não consegue controlar as suas reações e acaba afastando as pessoas que estão em volta. Então, por isso que a maturidade é fundamental na vida de um líder. Né? E tem um versículo, né, que fala bem assim, que o filho, né, o herdeiro, ele em nada se diferencia de um escravo quando ele é uma criança. Por que a Bíblia diz isso? Por que a Bíblia diz que um herdeiro, ou seja, o filho do dono, ele se assemelha muito a um escravo quando ele é uma criança. Por quê? Porque um herdeiro que é criança, um herdeiro que é imaturo, ele não tem noção do que ele tem, ele não tem a noção daquilo que ele tem por herança. Então, por isso que ele em nada se diferencia de um escravo. Por quê? Porque o escravo também, né, não tem nada. E quando um filho não tem maturidade, ele acaba agindo como um escravo, não sabendo do direito que ele tem. Por isso que é muito importante, é fundamental nós termos a maturidade. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre isso, né? Maturidade, a chave de acesso ao reino. E lá ele diz, né, que existem coisas na nossa vida que nós ainda não experimentamos da parte de Deus, porque nós não temos ainda maturidade suficiente. E isso, gente, é muito forte. Já pensou, tem coisas que a gente ainda não usufruiu na presença de Deus pela falta de maturidade. Tem coisas que Deus ainda não nos confiou, né, por conta da nossa falta de maturidade. Então, é algo que nós precisamos decidir crescer. Que a gente precisa se deixar ser tratado nessa área, se deixar amadurecer. E a maturidade também ela vem com o tempo, né? Ela vem com a reflexão sobre as nossas experiências. Às vezes a gente fala, a maturidade é muito relacionada às experiências que a gente tem. Nem sempre, porque eu conheço muita gente que tem muita experiência, mas é zero de maturidade. Mas não tem nem um pingo de maturidade. Pessoas que já têm 40, 50, 60 anos que não tem um pingo de maturidade. Tem muita experiência, já viveu muito, porém não tem a maturidade. Por isso que é importante o quê? A reflexão sobre as nossas experiências. E isso eu li num livro muito bom também, muito forte, que se chama As 15 Leis do Crescimento, do John Maxwell. E ele fala exatamente sobre essa questão, né, que muitas vezes, né, as pessoas deixam de crescer, deixam de amadurecer, porque não refletem sobre as coisas que acontecem na vida delas. Elas simplesmente vão sobrevivendo. Dia após dia acontece uma situação, acontece outra situação, e ela acaba que não reflete, não absorve nada daquela situação. Então, por isso que é muito importante nós sempre refletirmos sobre tudo que acontece conosco e que nós tenhamos, né, esse nível de maturidade. É necessário que o líder ele tenha um nível de maturidade maior, né, do que os demais, para justamente saber lidar com todos que estão à sua volta. O referencial de vida começa em casa também. Ou seja, a maturidade que eu preciso ter, ela também começa em casa. Não adianta nada eu ter uma aparência de maduro lá fora, mas dentro de casa agir como se fosse uma criança emocional. E ficar brigando, e ficar gritando, e ficar discutindo uma série de coisas. Ou seja, é necessário que isso comece dentro de casa. Eu só vou conseguir externar alguma coisa na igreja, ou fora, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, se eu primeiro começar a ser essa pessoa dentro de casa. Eu preciso primeiro começar a ser maduro dentro de casa, a ter boas reações dentro de casa, e depois que isso vai expandir, né, para as pessoas à minha volta, para a igreja, e para o meu trabalho, e para qualquer outro lugar. Amém? Gente, nós encerramos aqui a nossa série de palavras. Eu acredito que Deus falou muito com você, tanto no fator de maturidade, quanto no fator também de unção. São fatores realmente fundamentais para as nossas vidas. E nesse momento eu quero orar com você,
E onde você estiver aí, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor trouxe às nossas vidas. Senhor, nós queremos ser líderes mais maduros, nós queremos, ó Pai, ser líderes com mais unção, ó Deus, ser um líder de caráter, ó Pai, e que vai realizar, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Nós não queremos negligenciar a Tua obra por falta de unção ou por falta de maturidade, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esses ensinamentos que o Senhor trouxe em nós, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.